Você imagine Game of Thrones como se fosse um quebra-cabeça. Mais especificamente, você imagine cada temporada como um quebra-cabeça. E nessa sexta temporada, as peças do quebra-cabeça começaram a se ajeitar nesse quinto episódio. Vamos levantar aqui alguns pontos e comentar algumas coisas muito iradas que teve nesse episódio. Vamos lá, Game of Thrones! Fala fãs e fãs do Game of Thrones, sejam bem-vindos a mais um vídeo review aqui do quinto episódio da sexta temporada de Game of Thrones para você, Shuma TV na área. Vamos fazer alguns comentários agora. Lord Baelish, ou Mindinho, é um otário que se faz de inocente. Ele mesmo admitiu que não sabia da parte dele. Porém, Sansa, como Sansa mesmo disse, ele tirou ela de uma família ruim para dar ela para outra família ruim. E é legal ver essa postura agressiva de Sansa, esse lado emocional que ela tá botando para fora, todas essas cartas na mesa que ela está colocando realmente em jogo agora, porque ela passou por muita coisa, já era hora dela mostrar um lado mais agressivo, um lado mais vingativo. E eu ainda digo que eu acho que até o final da temporada Lord Baelish, Mindinho, ainda morre. Enquanto isso, no núcleo de Arya, ela ainda tem uma segunda chance e o prosseguimento do seu treino. A segunda chance dela é para se tornar um verdadeiro homem sem face, ou seja, oficializar a participação dela na Casa do Preto e Branco. E ela tem uma missão dada por Jaqen H'ghar, que é para matar uma mulherzinha lá. E aí uma coisa muito surpreendente que prendeu muitas pessoas durante o episódio, que foi a surpresa de termos revelado como e por que foram feitos o Rei da Noite e todos os outros White Walkers. As Filhas da Floresta, que são aquelas meninas que estão cheias de árvores e de sementes, de plantas pelo corpo, elas criaram os White Walkers, no caso especificamente o Rei da Noite, para poder se proteger dos seres humanos que tinham acabado de chegar em Westeros, que eram chamados de os primeiros homens. E eles estavam devastando florestas e destruindo tudo que era a casa dos Filhos da Floresta. Por causa disso, elas criaram os White Walkers para poder confrontar eles e poder exterminá-los, digamos assim. E nas Ilhas de Pike, nós temos a ascensão de Euron Greyjoy. Ele é irmão de Balon Greyjoy, rei falecido, e Euron, antes dele se tornar rei, também conhecido como Olho do Corvo e Capitão do Silêncio, Euron era um pirata, corsário e fora da lei. Ele viajou pelo mundo todo e conheceu muitas coisas em suas viagens. E numa dessas viagens, ele deve ter conhecido Casa Targaryen. E agora, como novo rei, ele pretende estabelecer e doar todos os seus navios de guerra que ele pretende construir para a frota de Daenerys, para Daenerys Targaryen poder vir para Westeros. Você vê aí, você percebe que as peças no quebra-cabeça da sexta temporada começam a se organizar e começam a se mexer. E falando em Daenerys, que cena bonita, foi uma cena bonita, foi uma cena linda, ver Ser Jorah confessando seu amor por ela. Até ele mostrar a escamaguilha no braço. Ele levantou assim a camisa e já se afastou para trás, o que deixou Daenerys preocupado, foi até bonito da cena do episódio. E ela mandou ele procurar a cura. Então Ser Jorah vai procurar a cura a partir de agora e Deus sabe lá quando ele volta. Duas pessoas que eu quero ver de volta, que é Ser Jorah e ainda Sir Barristan Selmy, que deixou a guarda real lá antes de Joffrey, logo quando Joffrey tomou o poder e disse que ele era um velho. Eu quero ver de volta Sir Barristan Selmy, queria ver, porque ele é um velho que sabe dos Targaryen, ele é um velho que é bem informado e que luta bem apesar de ser velho. E Daenerys, ela agora deve voltar com todo o seu exército Dothraki para Meereen para retomar a moral do seu povo. Enquanto isso, na própria Meereen, Tyrion e Varys estão ali e conhecem a nova sacerdotisa vermelha. Não uma nova, mas outra. E como aquele próprio cara ali anunciou, ela seria a primeira? Ele falou, não, aqui estão assinando a primeira sacerdotisa. A primeira? Ela é mais velha que Melisandre? Será mesmo? Porque se Melisandre já é um cadáver, isso aí é só o pó do cadáver. E ela menciona que apoia a Mãe dos Dragões e ainda assim confronta Varys, que é o eunuco, confronta com seu passado misterioso, com suas partes jogadas no fogo, como ela fala, e que dá arrepio no próprio eunuco, deu arrepio nos telespectadores e aposto que deu arrepio até no ator que tá fazendo Varys. Enquanto isso, em Castle Black, Jon, Sansa, Sir Davos, Melisandre, Thor, Brienne estão ali arquitetando um plano ali no mapa do norte para poder reunir as famílias e arrebanhar aquelas que ainda são fiéis à bandeira e ao nome Stark. Estão procurando por famílias que lutem por eles no caso, para lutar contra Ramsay Bolton em Winterfell. E dali eles já deixam Winterfell levando Sansa, levando Brienne, e o legal é que Sansa faz uma roupa da casa Stark para Jon Snow, assim como fez para ela também.
também. Chegamos ao momento crucial do episódio, ao momento crítico, ao momento que foi o mais bonito. Confesso que deu até vontade de chorar no final, mas não chorei, foi só emocional mesmo, foi só a emoção do momento. Brandon tá tendo uma visão. Ele vê o exército dos outros, no caso o exército dos mortos, e vê os 4 White Walkers comandantes, inclusive o Rei da Noite. O Rei da Noite percebe ele na visão, olha para ele, toca nele, e a partir daí ele descobre a localização de Bran. Ele descobre que Bran tá na caverna lá com o cofre de 3 olhos e tudo mais. Sendo assim, o exército dos outros vem e invade a caverna que Bran tá. E nesse processo de invasão, a gente tem muitas perdas, a gente tem muitas mortes. O próprio cofre de 3 olhos morre. As 4 filhas da floresta que estão defendendo a caverna morrem também. O nosso querido e amado Verão, que é o lobo Brandon Stark, morre. Como eu disse, o lobo de um Stark é a essência do mesmo. Então, mais uma perda significativa aí. Fora isso, o próprio Hodor morre. Um dos personagens mais simples, mais carismáticos e mais fiel ao seu dono, morre nesse episódio. E antes de Hodor morrer, foi nos revelado o porquê e o como dele só falar Hodor, que no caso seria porque ele estava tentando salvar Meera e Bran a fugir, e ele abriu a porta e fechou a porta e estava segurando a porta lá contra os zumbis, os caminhantes, os mortos que estavam vindo, enquanto Meera estava fugindo com Brandon. E ela fala: olha, segura a porta, segura a porta. Ela começa a gritar enquanto ela ainda está fugindo, que no inglês se traduz para hold the door. E aí Bran, ele tá tendo uma visão na hora que tá vendo Hodor criança, tá vendo o momento a qual ele começou a falar Hodor, e ele começa a ter convulsões no chão, e os olhos dele começam a ficar branco, e ele começa a falar hold the door, hold the door. E como já é costume até mesmo dos brasileiros de abreviar tudo, o brasileiro abrevia de você para VC. Hodor também fez a mesma coisa, no caso Willis, que é o nome dele verdadeiro, fez a mesma coisa. Ele abreviou hold the door, 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 hold. Agora outra coisa interessante que foi, sem ser só a morte de Hodor nesse episódio, foi que uma das filhas da floresta, no momento ali da invasão dos outros, uma das filhas da floresta pegou uma lança e enfiou no peito dos White Walkers, só que ela não atravessou, não fez simplesmente nada, e o White Walker detonou ela. E Meera pegou a mesma lança que estava no chão, jogou no White Walker e ele se despedaçou em gelo. Aí eu queria deixar um ponto interessante a respeito da teoria das 3 cabeças de dragão. Se vocês não conhecem essa teoria, é uma teoria que diz que as pessoas mais importantes, digamos assim, Game of Thrones, no caso os últimos Targaryen vivos, seria Daenerys, Jon Snow e Tyrion Lannister. Tyrion Lannister, ele não é Targaryen, ele é Lannister, obviamente, mas tinha a teoria que ele podia ser uma das 3 cabeças de dragão. Porém, eu mudo meu ponto de vista a partir desse episódio e afirmo a vocês, do meu ponto de vista, é só uma teoria, lembrando, pessoal, que os 3 cabeças de dragão seriam Jon Snow, Daenerys e Meera. Eles seriam os últimos Targaryen vivos, de acordo com aquela teoria que Jon Snow é filho de Rhaegar com Lyanna Stark. Aí você pergunta, mas por que Meera? Porque também tem uma teoria que Meera seria irmã gêmea de Jon Snow. Se você for parar para pensar, até parece um pouco. A teoria é que Meera e Jon Snow são filhos de Lyanna Stark com Rhaegar Targaryen. E os dois nasceram ali na Torre da Alegria, onde Ned Stark e o Lord Reed, que tá ali com Ned, foi resgatar a irmã de Ned. E o que acontece? Ela teria tido 2 filhos, que seria Meera e Jon. Todos os 2 seriam Targaryens, filhos de Lyanna também. E esses filhos, para não levantar suspeitas do reinado como um todo, eles teriam sido divididos. Jon Snow ficou sob custódia de Ned Stark e Meera ficou sob custódia da família Reed. Por isso, Meera Reed e Jon Stark, digamos assim. Mas os 2 seriam plenamente bastardos. E os 2 seriam Targaryen. E por isso eu afirmo que coloco as minhas fichas nessa teoria das 3 cabeças de dragão com Jon Snow, Daenerys e Meera. Se vocês gostaram desse episódio, se vocês gostaram mais especificamente desse vídeo aqui, dessa teoria aqui, compartilhe os seus vídeos nas redes sociais. Compartilhe para os seus amigos, compartilhe para os seus colegas, para todo mundo que gosta de Game of Thrones, para todo mundo, para o país inteiro. Vá lá, divulgue esse canal aqui, divulgue com toda a sua força, curta nosso vídeo que ajuda muito também, inscreva-se no canal e um grande abraço, pessoal, assista os vídeos anteriores do canal, tchau!